irmãos para que abram as suas Bíblias, primeiramente em Mateus, no capítulo 1, no versículo de número 23. Mateus, capítulo 1, verso 23. E também os irmãos abram as suas Bíblias em João, Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Mateus, capítulo 1, versículo de número 23. E depois João, capítulo 1, versículo 14. Primeiro estarei lendo Mateus capítulo 1, versículo de número 23, que diz o seguinte: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O tema dessa mensagem é: por que Jesus nasceu? Parece ser uma pergunta sem sentido, mas se fosse a respeito de nós, perguntar por que fulano nasceu, é óbvio. Nascemos pela vontade ou não dos nossos pais, mas nascemos. Já Jesus é diferente. O nascimento de Jesus não foi semelhante ao nosso no sentido de propósito. O nascimento de Jesus teve um propósito, ou alguns propósitos, porque Jesus, ele não passa a existir a partir do momento que um óvulo no ventre de Maria é fecundado. A Bíblia, o Evangelho nos mostra que Jesus é o Deus Filho, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é eterno. Jesus pré-existe antes de ser gerado no ventre de Maria. Este é o ensino das Escrituras Sagradas e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o nascimento de Jesus tem alguns propósitos, e que nós, como crentes do Senhor, nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, os propósitos pelos quais Deus Filho se fez carne. O maior de todos os propósitos é a encarnação do Verbo. Lá em João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, no versículo de número 1, nós queremos destacar o principal propósito. João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O apóstolo João, ele refere-se a Deus Filho como Verbo. Que verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. E quando João chama o Deus Filho de Verbo, é porque João consegue perceber Deus Filho no primeiro capítulo de Gênesis, quando mostra que no princípio criou Deus os céus e a terra, é uma referência ao Pai, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é uma referência a Deus Espírito Santo. E João pergunta: onde está o Filho? Se entendemos que o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é um Deus único, mas que se manifesta e coexiste
como Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Filho? O Filho, segundo a teologia de João, está no haja, quando Deus disse: haja luz. Então esse haja é o verbo. Por isso que em João 1, no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Deus Filho, é o verbo, porque Ele é o haja de Deus. Ele é aquele que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Versículo 4, João 1,4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esses versículos é uma referência ao Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez homem, ele nasceu, primeiramente, irmãos, para ser o Deus conosco. O primeiro propósito do nascimento de Jesus é para ser Deus conosco. Por isso que em Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Queridos, o Pai é o Deus que nunca foi visto por ninguém. O Pai é o Deus que só o Filho conhece. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai é o Deus invisível. O Filho é o Deus que se envolve com a criação. O Filho é o Deus que aparece. O Filho é o Deus que materializa-se. Na eternidade, antes da criação do homem, o Filho se fez anjo. O Filho se fez anjo porque no Antigo Testamento o Filho é conhecido como o anjo do Senhor. Antes da criação do homem, quando Deus criou os anjos, milhões de anjos, esse Deus eterno queria participar da vida dos anjos. Então o Deus Filho se torna o anjo do Senhor. E este anjo do Senhor, ele está presente no Antigo Testamento. Toda vez que há uma referência no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma referência a Jesus. Como está escrito no Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo ali é o Deus Filho, não é um anjo, um ser angelical, mas é o próprio Deus que acampa ao redor dos que o temem e os livra. E provai e vede que Ele é bom. Mas quando o homem é criado, quando a raça humana é criada, esse Deus Filho, Ele espera o tempo exato, como está escrito em Gálatas, porque na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora esse Deus Filho, que antes era o Deus conosco, com os anjos, era o Deus que andava com os anjos, era o Deus presente com os anjos, era o anjo do Senhor no meio dos anjos. Agora Ele quer ser Deus conosco, com a humanidade, e no tempo certo, na plenitude do tempo, Ele veio à terra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Cheio de graça aqui não é gracejo, cheio de graça, cheio de favor, cheio de misericórdia, de generosidade, cheio de bondade para oferecer à raça humana. O Verbo se fez carne. Então o primeiro propósito é o propósito do Deus conosco. Jesus, o Deus Filho, quis vir à terra para estar conosco e para assumir a cidadania terrena. Ele quis ser terreno, Ele quis ser homem.
nos evangelhos, Jesus teve muitos títulos, mas o que ele mais se alegrava era o título de ser filho do homem. Jesus é o homem na história da humanidade que mais teve a alegria de ser homem. Você vê nele uma satisfação de ser homem. Ele sempre se refere como filho de homem. Eu nunca vi na humanidade um ser humano ser tão feliz em ser humano como o próprio Senhor da glória. Ele teve prazer de ser e de ser sempre para sempre homem, e por toda a eternidade ele é um homem glorificado nos céus. Ele não mais será o anjo do Senhor, agora ele é um homem que por toda a eternidade reinará sobre o seu povo para sempre. Amém. Nos céus agora há um Deus invisível, o Pai. Nos céus há anjos, mas no céu há um homem, há o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Aleluia. A segunda razão, o segundo propósito pelo qual Jesus nasceu, foi para salvar o homem, o seu povo, dos seus pecados. Nós podemos ver isso em Mateus, no capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21. Primeiro ele nasceu para ser Deus conosco, para estar na humanidade, para fazer parte da história da humanidade, como um dia ele fez parte da história dos anjos. Agora ele é homem, ele já não é mais o anjo do Senhor, ele é Deus Filho homem. E o segundo propósito, para salvar o seu povo dos pecados. Mateus 1, 21 diz, versículo 20, melhor: e projetando ele isto, José, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu para salvar primeiramente o seu povo, os judeus, dos seus pecados, e esta salvação se estendeu a todas as nações em Cristo Jesus. O próprio nome Jesus é o Senhor, é a minha salvação. O Senhor salva. Então ele nasceu para salvar o homem dos seus pecados. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, mostra 3 propósitos pelos quais Jesus nasceu, além de ser Deus conosco. Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Aleluia. Lucas 2:11, olha o que diz, irmãos: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui está o propósito pelo qual nasceu. Ele nasceu para ser Salvador, ele nasceu para ser Cristo, ele nasceu para ser o Senhor da raça humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, e então ele nasce, irmão, sabe para quê? Para ele ter sangue. Ele nasce para salvar o povo dos pecados, mas para salvar o povo do pecado, ele precisava de sangue, porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão de pecado. Ele nasceu para ter corpo humano, ele nasceu para ter sangue, ele nasceu para ter capacidade de morrer, ele nasceu para a salvação do homem, e para salvar o homem, ele tinha que se tornar carne, e sendo carne, ele tinha sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em Atos 20, versículo 28, a Bíblia mostra o apóstolo Paulo, que é um dos maiores apóstolos e teólogos da Igreja de Cristo. Ele refere-se a Jesus como Deus que tem sangue. Atos 20, versículo 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui o apóstolo Paulo diz que a igreja é de Deus. De que Deus? Do Deus Pai, do Deus Espírito Santo. A igreja é de Cristo. Se é de Cristo, é do Pai e do Filho, é do Pai e do Espírito Santo. Mas a igreja de Deus é uma referência a Deus Filho. Por que é uma referência a Deus Filho? Para apacentardes a igreja de Deus. Que Deus? O Deus que a comprou, que a resgatou com seu próprio sangue. Esse Deus que tem sangue, que teve sangue, foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele nasceu, para remir o homem do pecado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, há uma referência de que ele teve sangue para a remissão de pecado. Jesus nasceu, Deus Filho se fez carne para ter sangue, e tendo sangue ele poderia morrer pelo pecado da humanidade. Colossenses 1,14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em Hebreus 2, versículo 14, há uma outra referência ao Deus que teve sangue para remir o seu povo dos pecados. Hebreus 2, 14, e diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus participou da carne e do sangue. E em Hebreus 9, 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aqui está o segundo propósito pelo qual Jesus nasceu. Nasceu para ser o Deus conosco, nasceu para ser o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, nasceu para ser a terra, nasceu para ser terreno. Sendo terreno, ele tem direito sobre a humanidade. E segundo, nasceu para salvar o seu povo dos pecados. A terceira razão pela qual Jesus nasceu é para ser rei dos judeus. Ele nasceu para ser o Cristo. Foi prometido desde o Antigo Testamento que Deus enviaria um segundo Davi. Deus enviaria um homem como Davi para restaurar o reino e a glória que Israel teve no passado. O seu reino será eterno, não terá fim. Ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser descendente da família de Davi.
Ele nasceu na família de Davi, por isso que Maria foi escolhida, por isso que José e Maria foram escolhidas. José e Maria eram descendentes da família de Davi. Maria da descendência de Natã, um dos filhos de Davi, uma segunda categoria. E José é da descendência de Salomão, da descendência dos reis. E ele nasceu, Jesus nasceu, para ser descendente de Davi e ter direito ao trono de Israel, para ser rei sobre toda a terra. O último reino que dominará toda a terra é o reino de Jesus Cristo, cuja capital será em Jerusalém, e o seu reino durará por 1000 anos sobre a terra. Ele nasceu para ser rei. Lucas 2, versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, para salvar, que é Cristo, o ungido, o Rei, o Senhor. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, há uma referência do nascimento do Rei dos Judeus. Jesus é chamado filho de Davi, porque ele é descendente legítimo do trono de Davi, herdeiro. Mateus 2,1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, que é a terra de Davi, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia. De modo nenhum. Em Belém da Judeia, perdão, versículo 5. Porque assim está escrito pelo profeta. Olha a profecia do nascimento do Cristo. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 30 até o versículo 33, também mostra que Jesus nasceu para ser o Cristo, para ser rei de Israel. Lucas 1,30 diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, aleluia, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Ele nasceu para ser rei de Israel. Maria foi escolhida porque era uma legítima filha de Davi. Por isso que ela foi escolhida, porque ele queria nascer na família de Davi, e por isso que ele escolheu Maria. Só por isso. E também porque ela era serva. Mas a maior razão por que ele escolheu Maria foi porque ela era descendente de Davi. Ele não poderia procurar uma moça em outra parte de Israel. Ele não poderia procurar outra jovem, outra virgem em Israel, porque tinha que ser uma virgem, tinha que ser uma moça, filha
de Davi. Maria era filha de Davi, era descendente do rei Davi. Quarto, Jesus nasceu, irmãos, para ser Senhor de toda a humanidade. Jesus é Senhor. O Pai governará os céus e os anjos por toda a eternidade. O Filho governará a raça humana. Nós somos feitos para o Filho. O Pai entregou a raça humana nas mãos do Filho. Nós nascemos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 2,11, novamente, está escrito: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, diz o seguinte: Atos 2, verso 36: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Ele é Senhor. Ele é soberano sobre toda a terra. Ele governará a raça humana remida por toda a eternidade. O projeto inicial continua. Haverá novos céus e nova terra. Haverá uma humanidade redimida pelo seu sangue. E Ele vai reinar com esse povo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E nós veremos todos os dias da eternidade nas suas mãos as marcas da redenção e nos seus pés as marcas da redenção. Ele conquistou a humanidade não com guerra, não com morte. Ele conquistou a humanidade com amor e com sacrifício na cruz. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 13:13, ele revela que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E é uma questão de tempo de Ele tomar o reino. Todos os reis da terra, todos os senhores da terra se prostrarão diante dele. Ele é o Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. João 13:13 diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu sou Senhor e mestre, eu tive uma vida de humildade para com vocês. Vocês devem terem uma vida de humildade uns para com os outros. Lavar os pés aqui não é literalmente, mas é no sentido de servir um ao outro. Quem quiser ser o maior, sirva sendo o menor. Em Filipenses 2:8, Filipenses capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, também revela que Jesus é Senhor. Acharam, irmãos? Filipenses 2, versículo 8 ao versículo 11, que diz o seguinte: e achado na forma de homem, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
nasceu para ser Senhor. E o Pai disse para ele, depois da sua ressurreição: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É uma questão de tempo. Cristo reinará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns dobrarão seus joelhos e confessarão para a sua própria condenação. Outros dobrarão seus joelhos e confessarão para a sua própria salvação. E por fim, quinto, Jesus se fez homem. Jesus nasceu para ensinar aos homens que tipo de homem o Pai espera que sejamos. Ele é o modelo de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Efésios, no capítulo 4, fala sobre que devemos procurar ser a imagem de Jesus, chegar à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, capítulo 4, versículo de número 13. Ele nasceu para ser homem, para ser o modelo de homem a seguir. Jesus é o único modelo de homem a seguir. É um modelo perfeito, é um modelo humilde, é um modelo manso. Na história da humanidade, você não vê nenhum inimigo do cristianismo, nenhum inimigo do evangelho falando do caráter de Jesus. Você percebeu isso? Falam mal dos crentes, falam mal da igreja, falam mal da história do cristianismo, mas as pessoas não falam do caráter de Jesus. O caráter de Jesus, ele é intocável. Jesus perguntou para os seus adversários: quem de vós me acusa de pecado? Jesus é o ser humano extraordinário. Não há uma acusação do seu caráter. Não há. Só existe uma insinuação de que ele tivesse tido um relacionamento afetivo com Madalena, Maria Madalena, que não é verdade, porque ele não nasceu para se relacionar afetivamente, sexualmente com a humanidade. Mas se isso acontecesse, não teria problema. Ele era homem, ele se fez homem, não teria problema. Na condição de homem ele poderia, mas o olhar dele para os homens não era o olhar de um homem para outro homem, de um homem para uma mulher. O olhar dele para os homens era de filhos. Ele chamava de filhos, ao ponto de João ter a ousadia de deitar no seu peito e ele acariciar João. A relação de Jesus, do Deus Filho com os homens, era uma relação do Deus homem com a sua criação. Ninguém o acusa. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é a estatura a atingirmos. Cristo é o padrão do homem que Deus espera que sejamos. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha a alcançar os corações de todos quantos o Espírito Santo conduzir para assistir esta pregação. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.